Vamos lá então conversar aqui um pouquinho sobre onde está Darth Vader em Star Wars Bad Batch. Esse é um grande questionamento porque pelo Twitter ou pelas redes sociais sempre alguém fica se questionando ou perguntando se Darth Vader vai dar as caras nesta animação, principalmente nessa última temporada, ou porque ele ainda não deu as caras nesta animação. E se você tá curioso para saber o que Anakin Vader esteve fazendo durante todo esse tempo, enquanto o Império foi restaurado durante, na verdade por toda a galáxia, né? Não durante, mas por toda a galáxia, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que o YouTube comece a entregar ainda mais os nossos vídeos em Geek Wars. A gente tá aqui ainda engatinhando com os nossos conteúdos neste canal, mas a gente vai seguindo em frente. Então é muito importante você deixar seu like, se inscrever e também fortalecer os nossos conteúdos dessa forma, principalmente se inscrever. Vamos lá, né? Vamos comentar aqui então sobre por que o Darth Vader ainda não apareceu em Bad Batch. A gente tem uma cronologia bem interessante acontecendo neste exato momento da animação. Mas, pra gente entender por que o Anakin, o Darth Vader, ainda não apareceu na história, a gente precisa entender todo o contexto no geral. A animação de Bad Batch, lá na primeira temporada, começa com a Ordem 66 sendo dada pelo Palpatine. A Ordem 66 é o fato de que os clones recebem um comando para matar todos os Jedi. Então, todos os clones começam a se voltar contra os Jedi e passam a executar todos de uma forma em geral. Assim, nesse tempo, tanto a Ahsoka, o Kanan Jarrus e o Cal Kestis quase foram mortos neste, digamos assim, nessa revolta dos clones contra os Jedi. Tudo isso sendo controlado pelo Palpatine por detrás dos panos. Mas até mesmo o Kanan, a gente consegue ver a sua quase morte nos primeiros, se eu não me engano, no primeiro episódio de Bad Batch, e até mesmo os clones não conseguem entender, os clones que vão formar ali, os maus formados, não conseguem entender o que estava acontecendo, do porquê que os clones estavam atacando ali a situação em que os Jedi estavam sendo colocados como traidores. Então, a gente tem que prestar atenção neste momento que nós estamos entre o episódio 3 e o episódio 4. Só que do episódio 3 para o episódio 4, nós temos 20 anos de diferença. E provavelmente Bad Batch se passa ali no máximo 3 anos desde que o Império foi instaurado. E nós então sabemos que durante a Ordem 66, o Palpatine enviou o Anakin para exterminar os líderes dos separatistas e por fim a rebelião deles. Como nós sabemos, o Palpatine fez uma puta jogada de tesoura, comandando tanto os separatistas quanto também a República por detrás dos panos. Ele era o líder por detrás dos separatistas e ao mesmo tempo era o chanceler supremo comandando o Império, que virou ali na forma de ser o Império, mas antes era a República. Então ele envia o Anakin para acabar com todos os líderes dos separatistas e assim formar uma única frente, formaram um único fronte na qual se gerou o Império. Desta forma, enquanto tá rolando ali a morte da forma como os clones conseguem aplicar contra o Jedi, o Anakin está lutando contra o Obi-Wan. A gente pode observar toda essa luta e esse confronto acontecendo no episódio 3, no filme ali, que é o episódio 3, e o Anakin é deixado em um estado de quase morte. O Anakin é deixado ali em um estado de quase morte e por isso ficou um bom tempo sem aparecer. Lembrando que esses fatos que acontecem em Bad Batch na primeira temporada é quase simultaneamente
no mesmo momento em que o Império é instaurado. Então nós temos a Ordem 66, o Império sendo instaurado e ao mesmo tempo Anakin lutando contra o Obi-Wan e o Anakin sendo sacado da história por um momento para assumir um posto, para assumir a forma de Darth Vader. Assim então, depois do combate entre o Anakin e o Obi-Wan, o Palpatine acaba resgatando o Anakin de quase morrer. Ele deixa na armadura de Darth Vader, acaba tendo uma cirurgia extremamente complicada e o Anakin fica na sua armadura e ao mesmo tempo precisa recuperar o seu corpo. Fora ali da armadura, ele só pode viver dentro do tanque de Bacta e ao mesmo tempo, fora do tanque, ele só pode viver dentro da sua armadura. O Anakin ficou um bom tempo se recuperando em um tanque de Bacta depois de quase ser morto pelo Obi-Wan em seu castelo. Provavelmente o combate ali, da forma como acontece, inclusive, né, até mesmo o castelo do Anakin, o castelo do Darth Vader, é construído no planeta na qual ele lutou contra o Obi-Wan. E essa cena aqui é muito legal porque todos esses detalhes vêm da série do Obi-Wan, né? A gente pode observar aqui o Anakin dentro ali do tanque de Bacta, saindo dali do tanque de Bacta, assumindo o posto realmente da sua armadura, entrando na sua armadura, com um detalhe bem legal que acontece lá na série. E desta forma, o Anakin precisou ficar um bom tempo em recuperação para conseguir ficar pelo menos em um estado legal para utilizar a armadura. Então, depois que ele se recuperou e acabou assumindo ali a armadura e vestindo o traje de Vader, ele começou a matar vários Jedi por aí, acabou caçando, virando ali o grande assassino que depois nós viemos ficar conhecendo, né, a partir do episódio 4, 5 e 6. Não é bem por aí, não é bem por aí, porque a armadura do Vader foi o segundo ponto para tornar o Anakin como um aprendiz. O primeiro foi ele receber o título de Darth Vader pelo Palpatine, o segundo foi depois de sobreviver à luta contra o Obi-Wan e receber a armadura, mas ele ainda tinha um terceiro ponto para cumprir ali, para iniciar o seu treinamento. E esse ponto era extremamente crucial. Dessa forma, o Vader ele foi atrás do Jedi Kiran Iflah, eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia o nome dele, para finalmente terminar os preparativos para ser discípulo de um Sith. Todo aprendiz de um Sith deve matar um Jedi e corromper o cristal do seu sabre para gerar o seu sabre com a luz vermelha. Esse é um ponto crucial para a gente entender que talvez o Anakin, o Darth Vader, esteja neste exato momento atrás de Kiran para conseguir terminar o seu sabre de luz. Nós não sabemos quanto tempo se passou desde que o Vader foi atrás de Kiran para criar o seu sabre de luz, mas tudo aponta que essa missão cobriu boa parte dos eventos de Bad Batch. Então, talvez seja nessa decisão de que enquanto o Darth Vader está atrás do Kiran para conseguir construir o seu sabre de luz, tudo o que aconteceu em Bad Batch, todos os acontecimentos que aconteceram na série animada podem ter rolado sem a presença do Darth Vader em um geral ali no Império. Então nós temos esse conhecimento e esse apontamento sobre os sentidos do personagem. E aqui nós temos então o grande foco de Bad Batch. Nesse sentido, fica difícil acreditar que o Vader terá alguma participação na série animada até o seu final, visto que faltam 2 episódios para acabar a animação. Deve ser por isso que o destaque que nós temos na série animada é para o Palpatine, para que toda aquela não sei nem como chamar, toda aquela baderna que foi entre os episódios 7, 8, 9, seja de uma forma melhor explicada, seja de uma forma melhor detalhada através da clonagem, como o Palpatine chegou ali para ser um grande vilão da sequel, sendo o grande vilão relacionado ao episódio 9. Então o Bad Batch ele foi criado para resolver esse problemão que se criou, que foi gerado através dos episódios 7, 8 e 9, e o Palpatine é o foco dessa situação.
Então, vendo que o Palpatine ele é o foco de Bad Batch, fica muito preciso pensar que o Vader não vai aparecer nessa animação. E assim, nós temos, né, seremos acariciados, seremos presenteados ali por lendas do Império, na qual o Vader terá um grande... Nós seremos presenteados, nós seremos acariciados com lendas do Império, quando o Vader vai ter um grande destaque para uma animação, criando ou formando ou exterminando discípulos. Não sabemos, mas o Vader vai ser crucial nessa animação. Mas se eu fosse vocês, eu não ficaria esperando ele em Bad Batch.